Uma outra pergunta aqui bem interessante. Como pode meu teste estar positivo ao gato se nunca tive esse animal em casa? Boa pergunta sua. Olha, isso aí. Quase todos os pacientes que vêm aqui no Projeto Brasil Sem Alergia têm teste positivo ao gato. É impressionante isso. É muita gente com positividade ao gato. E é um animal que não convive muito com a gente dá mais preferência ao cachorro, né? Se nós vivêssemos em países muçulmanos, para quem não sabe, os países de origem muçulmana, eles dão preferência mais ao gato do que o cachorro, porque, segundo o profeta Muhammad, o gato ele é mais limpo do que o cachorro. O profeta Muhammad foi aquele que fundou a religião muçulmana. E o gato é mais limpo do que o cachorro. Então, como o muçulmano ele usa muito o chão para fazer suas orações, teria menos chance de se deparar com fezes ou urina dos cachorros, né? Eu tenho vários cachorros em casa, gosto muito de cachorro, tá? Eu não desfaria dos cachorros. E os brasileiros, a preferência nacional também são os cachorros. Mas por que os brasileiros, por assim dizer, também têm alergia ao gato, né? Se você pensasse ainda nos países islâmicos, de religião islâmica, tudo bem, seria alguma coisa coerente. Mas estudos recentes foram feitos e mostraram que existe um componente do pelo do gato chamado FeLD1, e esse componente ele é muito leve, ele se mistura muito com a poeira. Então, a poeira que entra dentro da nossa casa acaba entrando muito componente do pelo do gato também, contaminando o nosso ambiente e sensibilizando as pessoas. Então, assim, o estudo até mostra que 34% dos ambientes que foram estudados tem esse componente do gato. Mas esse estudo é americano, né? Então ele está vendo a realidade americana. Vamos ver a nossa realidade brasileira, né? Como o Brasil tem poucos estudos na área de imunologia, poucos estudos na área de tudo, a verdade é essa. A gente tem muito estudo publicado, mas com um fator de impacto muito pequeno. Entende? O que é um fator de impacto? É aquilo que dá importância ao estudo, é a quantidade de referências bibliográficas que usam o seu estudo como referência, a quantidade de artigos científicos que usam o seu estudo como referência bibliográfica. Então, a gente publica muito, mas estudos assim de pouca relevância científica. É uma pena isso, né? É uma pena que os nossos pesquisadores brasileiros, apesar de serem grandes guerreiros, corajosos e tentarem fazer o impossível, não tenham a valorização que merecem e a quantidade de incentivo à pesquisa para que eles possam publicar estudos de grande relevância e, consequentemente, terem um fator de impacto muito grande. Mas nós estamos olhando para esse modelo americano, que é um modelo que mostra que 34% das residências nos Estados Unidos tem o alérgeno do gato, então esse alérgeno acaba potencializando a sensibilização desses pacientes. Mas o que a gente vê na prática é que muita gente tem alergia ao gato. Quando você faz, não alergia, mas a sensibilização, é importante nós deixarmos claro isso. Quando você faz o teste alérgico no paciente, vem lá positivo. Agora, essa sensibilização não necessariamente indica processo alérgico. É muito importante nós deixarmos claro. Entendam com bastante atenção isso. Sensibilização não é sinônimo de doença. Às vezes o paciente é sensível, mas essa sensibilidade ela não se transforma em doença, tá bom? Um exemplo muito clássico. Às vezes vai a mãe no consultório médico, fala assim para a pediatra: olha, doutora, a senhora poderia pedir exames para alimentos que eu já quero fazer uma prevenção de alergia no meu filho. Aí a pediatra vai lá, pede IgE para leite, para trigo, para soja, para cacau, para amendoim, para carne de porco, para camarão, né? Que são os alimentos mais comuns. E às vezes vem lá positivo para o leite, vem lá positivo para o chocolate, vem lá positivo para qualquer coisa. O grande erro do paciente, e alguns profissionais de saúde, mas a grande maioria hoje já está consciente de que não há necessidade de se fazer isso, é retirar o alimento. A gente sabe, prestem bem atenção nisso, que a retirada do alimento em um paciente que é sensível, mas ao consumir o alimento não apresenta nada, absolutamente nada, não desenvolve absolutamente nada, não tem rinite, não tem asma, não tem bronquite, não tem diarreia, não tem placa no corpo, não tem urticária, não tem nada. Ele tem a sensibilidade ao alimento, mas ele não desenvolve nada quando consome o alimento. É um grande erro. Por quê? Porque a exposição crônica e contínua àquele alimento faz com que ele se torne tolerante, faz com que ele se mantenha tolerante, faz com que ele não desenvolva o processo alérgico, a doença alérgica. E se ele retirar aquele alimento com aquela sensibilidade prévia, então a retirada desse alimento vai fazer com que aquela sensibilização ela se transforme num processo alérgico
E quando aquele alimento for comer quando aquele paciente for comer aquele alimento posteriormente, meses depois, aí sim ele pode desenvolver uma reação grave. Então a mesma coisa com a questão do gato. Se der positivo, não fique preocupado. Se você, ao contato com o gato, não desenvolve nada, ou seja, sua alergia não piora nem melhora, entendeu? Inclusive tem até alguns estudos também que mostram que exotoxinas do gato, elas estimulam o sistema imunológico para melhorar da alergia. Então, de uma hora fala que o gato faz mal, outros estudos falam que o gato faz bem. São as chamadas exotoxinas, são as toxinas que estão fora do pelo do gato. Se a gente entrar em contato com essas exotoxinas, elas estimulam uma reação imunológica que, de certa forma, também induzem uma melhora do processo alérgico, porque faz um desvio chamado desvio TH1. Tá bom? Então, não é para se ficar preocupado. Tá bom? Mas a chance realmente de você ser sensível é grande, porque a grande maioria dos lares brasileiros tem esse tal do FeLD1, que é um componente do pelo do gato. Tá bom? Um abraço, obrigado.